Qual foi a ideia nossa, então? Oferecer um breve panorama da sintaxe espacial no Brasil. E devo começar com o meu encontro com Bill Hiller e os seus desdobramentos. Eu tive o privilégio de conhecer Bill Hiller em 1976, no ambiente intelectual extremamente gratificante da Bartlett School of Environmental Studies, na denominação daquele momento, desculpa, está havendo um probleminha aqui na passagem automática dos slides. E no ambiente intelectual, que era formado na Bartlett por Bill, por Juliane Hanson, por Adrian Lehman e por Alan Beatty, além de outros colegas da Bartlett. Eu fui para Londres em busca de algo que estava escondido no título de um dos cursos oferecidos por Bill, que chamava-se Spatial Morphology, Morfologia Espacial. Daí resultou no desdobramento, no mestrado, a minha dissertação de mestrado, Espaço e Módulo de Produção, e a tese de doutorado, o Espaço de Exceção, Exceptional Space, ambos orientados por Bill. Eu fui para Londres motivado pelo impacto que eu tive na passagem do ano de 1975 para 76, quando eu visitei pela primeira vez o sítio arqueológico de Teotihuacan. Qual não foi minha surpresa ao chegar em Londres, que Bill Hiller era também extremamente fascinado por esse lugar. Quando você põe os pés em Teotihuacan, como aconteceu comigo em 75 para 76, dezembro, janeiro, na virada do ano, eu disse, não é possível. Eu estou diante de uma Brasília do século III ao século VIII de nossa era. Como era possível que houvesse uma relação tão próxima entre dois fenômenos socioespaciais tão separados no tempo e no espaço? E essa pergunta foi a pergunta que eu carreguei para Londres e tive a agradabilíssima surpresa de verificar, de checar que, em grande parte devido ao caso, eu não me canso de dizer, eu encontrei no trabalho que Bill vinha desenvolvendo já com seus colegas a partir do início dos anos 70, uma abordagem pela qual ficava claríssimo para mim que era impossível fazer história sem teoria, assim como era impossível fazer teoria sem história. O livro fundador, o livro no qual, pela primeira vez, com mais amplitude, são expostos os principais axiomas, conceitos, método e técnicas da teoria da sintaxe espacial, é um exemplo máximo para mim na literatura da arquitetura até hoje, nesse sentido, no sentido da aproximação entre esses dois aspectos, a história e a teoria. De volta a Brasília, eu, em 1980, eu não resisti em levar para os meus alunos de graduação, na disciplina de projeto urbanismo, essas preocupações. E a temática desenvolvida naquele momento pelo grupo de estudantes foi uma temática relacionada a um assentamento autoproduzido pelos trabalhadores que vieram para Brasília para construir a barragem do Paranoá, ou seja, a Vila Paranoá. E, com perdão de, eventualmente, lacuna da citação de alguns nomes, essa minha proposta de reflexão e de desenvolvimento teórico em projetos de urbanismo contou com a adesão entusiasmada de um grupo de estudantes que formaram um grupo de estudos paralelo à disciplina, formado essencialmente por Cláudio Ascioli Júnior, Sandra Mello, Silvio Cavalcante e Mariluz Esteves. Com perdão novamente de alguma omissão de algum outro estudante que tenha feito parte desse grupo, mas esse grupo fez história na nossa FAU ao desenvolver os trabalhos que desenvolveram. E todos eles, digam-se de passagem, depois profissionais extremamente bem-sucedidos nas suas vidas profissionais. Esse é o mapa axial da Vila Paranoá.
E eu gostaria também de dizer para vocês, de comentar rapidamente, que na primeira vinda de Bill Hiller a Brasília, ao Brasil e a Brasília, em 1986, quando ele foi convidado por nós para ser um dos palestrantes principais do segundo seminário sobre desenho urbano no Brasil, Bill ficou absolutamente encantado com a vila e não vi uma palestra posterior dele na qual ele não referisse a vila. E mais tarde, quando ele conceitua a cidade genérica, ele continuou dando o exemplo da Vila Paranoá como o exemplo paradigmático da roda deformada, como síntese da ideia de que perpassa toda e qualquer cidade. Por isso ele chamava cidade genérica, toda e qualquer cidade produzida em todos os tempos e espaços. Esse é o mapinha da Vila Paranoá, a mapinha axial que nós fizemos posteriormente e que ilustra isso. Cabe destacar também que, nesse momento, os seminários sobre desenho urbano no Brasil foram um marco na discussão da arquitetura na escala da cidade, como eu prefiro chamar. Não urbanismo, não planejamento urbano, mas arquitetura na escala da cidade. E cabe destacar também o papel fundamental que Benami Turkienich, naquela época, membro do nosso corpo docente, teve na coordenação e na liderança da realização dos primeiros SEDUR. Houve 4 edições, em 1984, 86, 88 e 91, das quais nós temos anais registrados de 3 edições. Paralelamente, nosso grupo de pesquisa foi se estruturando e foi formalizado em 1986, que se chama Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, dentro do qual já foram produzidos trabalhos como este aqui, que é um trabalho pioneiro, no sentido de ter sido o trabalho que, pela primeira vez, elaborou um programa de processamento dos mapas axiais, uma técnica conhecida da sintaxe espacial. Esse trabalho foi publicado em 88. E eu quero dizer que o grupo de pesquisa, que tem por série física o Laboratório de Configuração Arquitetônica, teve por membros pioneiros, como eu já citei, Benami Turkienich, mas também Márcio Vilas-Boas, Mário Kruger, Maria-Elaine Kohlsdorf, Gunther Kohlsdorf, eu e outros colegas que, pouco a pouco, se juntaram também ao grupo de pesquisa. Extremamente longevo, o nosso querido DIMPO. O foco e a nossa preocupação central era investir na construção da disciplina da arquitetura. Não que essa coisa fosse nova, não que a disciplina da arquitetura estivesse sendo inventada naquele momento. Porém, nós resgatávamos uma tradição milenar que data até Vitrúvio, com o seu modelo de 3 funções. Na verdade, esse aspecto dimensional, esse aspecto relacional, arquitetura versus gente, que Gunther assinala com muita propriedade, data das 3 funções básicas de Vitrúvios, Firmitas, Comóditas e Venustas. A ideia é resgatada por Bill Hiller e Adrian Lehman no modelo de 4 funções que eles propõem nesse texto de 1976, cujo ano é o ano que, pela primeira vez, a expressão sintaxe espacial aparece em forma escrita, num ensaio publicado na revista Environmental Planning B. Naquele momento, as 4 funções de Bill e Adrian eram os que eles chamavam modificadores da pré-existência arquitetural, funcionais, bioclimáticos, econômicos e expressivos simbólicos. Na sequência, Gunther e Maria-Elaine propõem um modelo de 6 funções, desdobrando esses aspectos de desempenho da arquitetura, lançando o livro clássico, que é um verdadeiro tratado de configuração arquitetônica, chamado Ensaio sobre o Desempenho Morfológico dos Lugares. Não importa tanto a ideia de serem 3, ou 4, ou 6, ou 8 dimensões de desempenho, como eu prefiro e como apresento desde a tese de doutorado. Mas o que importa é o espírito da coisa. O que importa é que a arquitetura é uma situação relacional. Mais que isso, importa que, naquele momento, nós estamos trazendo para a boca de cena a arquitetura como disciplina,
transformando a visão mais tradicional da arquitetura não como adjetivo, como, por exemplo, sociologia arquitetônica ou sociologia urbana, onde a arquitetura é um adjetivo de uma disciplina que está em outros campos disciplinares. Pelo contrário, agora a arquitetura era substantivo e o adjetivo é que constituíam essas abordagens funcionais, bioclimáticas, econômicas e assim por diante, constituindo campos disciplinares, ou, como eu prefiro dizer, subdisciplinas do campo da disciplina da arquitetura. Assim é que nós temos uma arquitetura bioclimática, ou uma arquitetura topoceptiva, como construída por Maria Elaine, ou uma arquitetura simbólica e assim por diante. Ou uma arquitetura sociológica, que é a minha praia de predileção. Desdobrando um pouco mais a ideia das relações entre teoria e história, me fascina a história de tempo longo, como é apelidada por Fernand Braudel. E desde que eu fui mordido pela mosquinha do livro, a mosquinha sintática do livro A Lógica Social do Espaço, com aquele panorama fascinante, milenar, de assentamentos humanos e da discussão de sua lógica espacial, eu não me canso de buscar as relações entre assentamentos tão díspares, lugares tão díspares no tempo e no espaço, como, por exemplo, Stonehenge, as pirâmides de Giza, a Acrópole de Atenas, o centro cerimonial maia do Uxmal, a cidade proibida de Beijing, Versalhes e tantos outros, assim como, numa outra vertente, distinta dessa primeira, Asilar, de 7.000 anos antes de Cristo, Pompeia, um assentamento, uma vila pueblo da cultura Hopi no sudoeste dos Estados Unidos, a Siena medieval, ou a colonial Ouro Preto, ou, novamente, a favela autoproduzida pelos trabalhadores da Vila Paranoá. Passando, como eu disse para vocês, eu estou oferecendo para vocês uma visão enviesada, ou seja, cada um de nós pinça aqueles elementos que mais lhe apaixonam no campo da teoria da sintaxe espacial. Né? E eu estou fazendo isso com vocês. Eu estou pensando realmente, oferecendo manchetes que, para mim, ilustram esse fascínio que eu tenho pela teoria. Um dos axiomas fundamentais da teoria, e que está nos parágrafos de abertura do livro A Lógica Social do Espaço, é este aqui. O espaço é função de formas de solidariedade social. E nesse axioma fundamental da teoria, vocês já veem como se juntam as duas dimensões. A dimensão espacial da arquitetura e a dimensão social das formas de estruturação dos modos de convívio, das relações das pessoas entre si. E eu amplio isso, inspirado também em outro mestre, no caso Evaldo Coutinho, para referir sempre, como eu prefiro, não o espaço como função de formas de solidariedade social, mas a arquitetura, porque isso inclui, de forma mais ampla, os seus elementos fim e os elementos meio, ou seja, espaço e forma, a dimensão mais propriamente espacial arquitetônica dos lugares, como diz o querido mestre Evaldo Coutinho, e a sua dimensão prática, a inevitabilidade prática de você lidar com elementos escultóricos, ou seja, com a forma e com os volumes para a definição do espaço. Okay? Um outro aspecto que, para mim, foi uma epifania, das inúmeras epifanias com as quais eu deparei no trabalho de Bill Reader e colegas, é o conceito de classe social. E agora eu remeto a vocês para um livro fascinante que eu estou lendo recentemente, que se chama O Despertar de Tudo, de David Graeber e dois Davids, David Graeber e David Wengrow, um arqueólogo, o outro antropólogo, que foi recentemente traduzido no Brasil, pelo qual eles, nesse livro, eles revisitam a história das sociedades humanas, mostrando como, de primitivas e simples, as sociedades não modernas não tinham absolutamente nada. E eu faço com isso o link para a definição de classe social que Bill nos oferece.
como grupos de formas de solidariedade social antagônicas. Quando você tem essas formas de convívio, esses modos de interação que clivam de forma antagônica grupos distintos, nessas sociedades você tem classes sociais distintas. E o exemplo entre os povos originários brasileiros mais emblemático disso é a sociedade Bororo. Para mim, seguindo o conceito de Bill, uma sociedade dividida, sim, em classes sociais, cujo rótulo são os gêneros, né? Não são o modo de produção, ou os sistemas de poder, ou o conjunto de ideias e representações, mas é a forma de convívio espacial e transpacial dos gêneros que revela como essa classe, como essa sociedade é uma sociedade profundamente assimétrica, embora não desigual economicamente, é preciso deixar claro, né? Mas profundamente assimétrica que se estrutura. O item 6, artefato como sociedade, sociedade como artefato. Novamente, é um desdobramento da ideia original. Em outras palavras, queiramos ou não, o mais simples gesto arquitetônico, o nosso traço, nasce prenhe de conteúdo social, nasce prenhe de implicações que são colocadas, materializadas e que dizem respeito, estão relacionadas com a maneira pela qual as pessoas se distribuem no espaço estaticamente ou se movem dinamicamente por ele. A arquitetura é, assim, uma das formas mais poderosas pelas quais a sociedade é constituída, reconhecida e reproduzida. Por outro lado, é uma contribuição fundamental do Bill também, que a sociedade agora não é simplesmente um conjunto de modos, um conjunto de ideias e representações abstrato, mas é concretamente um artefato, é um sistema de arranjos de corpos no espaço e no tempo que formam padrões reconhecíveis. Ou seja, quem se encontra com quem, quantos, onde, fazendo o que e quando. E aqui vocês têm exemplos de leitura de sociedades, de maneira extremamente variada em termos do tamanho e do tipo dos arranjos sociais. E eu começo com um extremo exemplo, que é um monge que vive isolado no mosteiro flutuante no meio de um lago cercado entre montanhas. E eu trago isso de um filme fascinante, que eu sugiro que vocês vejam, se não ainda o conhecem, chamado Primavera, Outono, Verão, Inverno e Primavera, um filme sul-coreano de 2003. No extremo oposto, a reunião de 3,2 milhões de pessoas na praia de Copacabana por ocasião da missa rezada pelo Papa Francisco. E pelo meio do caminho, alguns exemplos, muito rapidamente, como, por exemplo, um acrobata exemplificando o seu saber fazer num sinal fechado no trânsito de Brasília. A seguir, um pequeno grupo de estudantes num encontro, num congresso na cidadezinha de Alcântara, no Maranhão. Depois, a multidão nas ruas de Copacabana, numa relação secular, cotidiana e rotineira. Depois, a mesma atividade em princípio, ou seja, a comercialização de bens e de serviços, porém de forma completamente diferente, porque os corpos estão num espaço fechado, isolado e controlado da cidade, como num shopping center. Apenas a título de exemplo, né, os vários padrões, os vários tipos de arranjos de corpos no espaço. A seguir, a ciência é descrição. É extremamente polêmico, eu sei, mas eu gosto de enfatizar essa máxima que o Bill gostava de comentar conosco. Ciência é descrição. Ciência é uma maneira de você abordar a realidade para entender a sua natureza profunda. E aí eu contraponho essas duas imagens. Aqui vocês não têm uma imagem científica, vocês têm uma imagem manifesta da realidade empírica da cidade de Brasília. Aqui vocês têm, por trás dessa imagem manifesta, vocês têm uma imagem científica porque é uma reconstrução de uma das possíveis estruturas que eu leio que subjazem à cidade de Brasília. No caso, a sua estrutura sintática, que advém da teoria da sintaxe espacial. Eu digo
uma imagem científica, eu não digo a imagem científica, porque a imagem e a abordagem, a revelação dessas estruturas não visíveis, não aparentes, que estão por trás das imagens manifestas, essas estruturas dependem, são função da abordagem teórica, da maneira pela qual eu ilumino a realidade a partir de pressupostos, axiomas e conceitos. Portanto, a depender dos conceitos e das teorias, eu tenho imagens científicas do mesmo fenômeno completamente distintas. Agora, o próximo item é o projeto como processo de conjectura-teste. Uma, me parece, das mais brilhantes formulações de Bill Hiller, que está no seu segundo livro dessa feita autoral, que é O Espaço é a Máquina, Space is the Machine, que data de 1976. Para Bill, e eu tento traduzir esse conceito magnífico dele, do processo de projeto como conjectura-teste, nesse círculo que eu chamo de virtuoso, círculo virtuoso do processo de projeto. Ou seja, nós partimos de precedentes, avaliamos esses precedentes, problematizamos esses precedentes em função do desempenho do lugar, a partir daquelas nossas caixinhas analíticas que eu referi lá atrás, não é? No caso aqui, os 8 aspectos de desempenho do lugar. Em função dessa problematização, nós lançamos uma conjectura que agora sim é uma conjectura inevitavelmente intuitiva e holística, que utiliza subjacentemente todo aquele conhecimento produzido não só pela pesquisa recente, como também por todo o conhecimento e pelos valores que nós temos socializados na nossa inserção na realidade social à qual a gente pertence. Okay? Então, nós temos esse círculo virtuoso contínuo em que nós temos os precedentes que causam uma certa situação projetual, causam um certo lugar, que é avaliado analiticamente pela sua decomposição analítica a partir dessa abordagem aspectual e que desemboca num novo estado de coisas, que, por sua vez, ao longo do tempo, será avaliado e será transformado por nossa prática contínua e interminável. Códigos socioespaciais, e estou chegando perto do nosso término. Os códigos socioespaciais são estruturas de relações. Isso, novamente, é muito explorado por Bill e Adrian nesses textos seminais que eu referi para vocês dos anos 70. Os códigos são relações que se estabelecem entre lugares e grupos de pessoas. E esses códigos estabelecem uma valorização dos lugares pelas quais nós escolhemos alternativas de um devir possível e desejado. Então, vocês veem aqui que esses códigos informam e incluem, eles carregam dentro de si valores que são projetados nesses projetos, nessa hipótese de futuro, no devir, que é, por excelência, não é, constitui, por excelência, a nossa prática social. Nós temos, inclusive, não só em termos de dimensões, códigos, não é, universais, grupais e individuais, mas dentro de cada uma dessas categorias nós temos códigos específicos culturais, como, por exemplo, o código da classe média, ou o código da classe trabalhadora, ou o código da arquitetura produzida socialmente sem autoria, ou o código da arquitetura produzida com autoria ratificada pela corporação profissional, e assim por diante. 10, a função genérica da arquitetura, também uma outra questão fundamental e que aproxima, no caso, Bill Hiller, de outro autor fascinante, que já não está conosco, Stanford Anderson, quando Anderson diz que a função ou arquitetura funcional, em arquitetura é uma ficção em 2 sentidos. É uma mentira e é uma narrativa. É uma mentira porque uma arquitetura funcional simplesmente é impossível, na medida em que a arquitetura é multiplamente determinada por todos aqueles 8 aspectos de desempenho que nós vimos antes. E é uma narrativa, porque não é o que a arquitetura organiza que interessa, mas é o como ela organiza que interessa. Por exemplo, escolas podem apresentar a mesma função genérica que hospitais,
Do ponto de vista morfológico, uma escola pode ser organizada, a sua estrutura de permeabilidades, barreiras, opacidades e transparências podem ser similares a um outro edifício cuja função é completamente diferente. E assim por diante, não vou me deter aqui a dar apenas o exemplo, por exemplo, do nosso eixo rodoviário de Brasília, né, que nos dias de semana tem essa aparência e nos fins de semana e nos domingos e feriados tem essa outra. Ou seja, exatamente a mesma configuração, sem nenhuma transformação morfológica, que abriga duas narrativas diversas em tempos distintos. E, finalmente, as ideias estão nas coisas. Nós estamos muito acostumados a lidar com ideias do ponto de vista mais abstrato, como representações, né? Porém, do ponto de vista do meu contato com Bill e com a teoria, o que me fica mais é uma filosofia do que uma ciência. É mais um saber sobre o saber. E por isso é que essa ideia de as ideias estarem nas coisas me fascina. Um saber que se produz e reproduz como abstrações, mas que também incorpora-se às coisas, como na arquitetura, né? Essa é uma visão inclusiva. É um saber subjacente a todo e qualquer lugar. Ou seja, sempre há um saber subjacente, independentemente de como o espaço foi produzido e que agentes sociais o produziram, seja a Vila Paranoá, seja a Esplanada dos Ministérios. A força das ideias da teoria da sintaxe espacial no Brasil é ilustrada por sua disseminação em pelo menos 12 instituições de ensino superior, pesquisa e extensão, e nos filhos acadêmicos de Bill Hiller, entre eles os três que vos falam nessa mesa de abertura, Édia, Luiz e eu, assim como, lembrando os que não estão mais conosco, como a saudosa e querida amiga Cláudia Loureiro. Nos seus netos, para citar apenas alguns que estão aqui, Valério de Medeiros, Ana Paula Campos Gurgel, Rômulo José da Costa Ribeiro, Francinei Carreiro de França, Gabriela de Souza Tenório, e nos seus já muitos bisnetos, Vânia Loureiro, que vocês acabaram de ouvir, aqui presente, é uma delas. E aqui vocês têm as instituições de pesquisa, ensino e extensão no Brasil, nas quais grupos de pesquisa estão organizados em torno dessas ideias. Muito obrigado, era isso que eu tinha que apresentar a vocês. Desculpa pelos problemas, pelas tecnicalidades.